Esta é a parte 3. Assista antes as partes 1 e 2. Eu tenho que saber agora o que é verdade e o que não é. Sim. O que é real, né? É o que eu estava dizendo lá, ensinando e aprendendo, ou é isso que eu estou vivendo aqui agora? Então, você Como é tem que eu muita ia gente na ensinar igreja. um povo aquilo que eu já não acreditava mais, né? Uhum. Já não acreditava Então, mais naquilo, e ensinar um povo aquilo que eu já não acreditava mais. Não tinha como fazer isso com as pessoas, enganar um bando de gente. apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Assim como você, tem muita gente na igreja, principalmente os fiéis, que estão ali porque acreditam mesmo naquilo. Eles não são falsos, não são hipócritas. Quando eu falo de falsidade, hipocrisia, eu estou falando de Não, alguns líderes, alguns, que sabem que estão enganando as pessoas. Outros enganam sem saber, porque acham que estão fazendo o que é certo. Mas é preciso quebrar os paradigmas, entende? É preciso falar a verdade sobre isso. E trazendo luz para uma coisa que preferiam que deixasse na escuridão, nas trevas, para poder aquilo ficar funcionando, porque aquilo funciona nas trevas, né? Se você trouxer luz, aquilo você está ameaçando estruturas de poder, né? Então, esse é o segundo ponto, né, que você questionou. Será que o que é real, né? É isso. Eu acho que não existe contradição, existe erro na interpretação e na manipulação. Mas se Jesus fosse seguido nas igrejas, elas deixavam de existir. Esse é que é o problema. é. É, porque eu vejo assim, como advogada, eu faço divórcio bastante, né? E quando eu vou fazer um divórcio de alguém que é religioso, porque daí a pessoa, ela às vezes até faz uma procuração, mas assim, o casamento já foi embora. Já acabou o respeito, cumplicidade, já está até apanhando, já passou até para agressão física, já está até envolvida a delegacia da lei, já pego, às vezes, mulheres machucadas fisicamente. A hora que vai ter um gabinete pastoral com algum pastor que é mais conservador, fala, não, vamos orar. Aí eu, né, mesmo quando eu era pastora, eu falava, não, você não tem que orar. Você apanhou, você tem que sair disso aí. Isso aí não pode ser de Deus, né? Se você tá tendo agressão física a ponto de deixar desse jeito, que eu já vi mulher roxa na minha frente, parecia que tinha sido atropelada. Como que ainda temos que orar? A prova que nós não precisamos orar para fazer esse divórcio é aquilo ali, porque se demorar mais um pouquinho, perigoso morrer. Perigoso ser aí. Aconteceu um feminicídio que acontece toda hora no Brasil, que é uma pauta enorme, que se a OAB e a gente briga por isso o tempo inteiro, o movimento feminista, e aí entra nos movimentos sociais aí, só que o número só cresce por conta também da religião, porque a hora que vai ter eu não sei como lida com o divórcio, acho que ele ia pedir pior ainda que a evangélica em questão do divórcio, mas a casa da pessoa está desabando na cabeça e a mulher tem que ficar ali aguardando. Eu falo, querida, você quer aguardar? Quando chega, eu tenho coisas aqui que chega para mim que eu fico assombrada de ver o tanto que a pessoa está suportando por conta da religião. O tanto que ela apanhou, o tanto, e deve ter muita gente que vai ouvir esse programa que pode ser que esteja numa situação assim, de tá sendo agredido fisicamente e tudo. E eu não estou aqui mandando ninguém divorciar, não, mas eu acho só que aqui a gente está só falando, mas assim, são pautas que a pessoa deveria imaginar que isso aí fere a alma. Às vezes a pessoa fala assim, eu já ouvi mulheres falando, eu preciso passar por isso, Deus me mandou passar por isso. Como se um Deus generoso e bondoso e amoroso fez, fala, você fica aí apanhando porque você precisa passar por isso agora. Esse tipo de coisa, eu já acredito que o mundo espiritual ele não está de acordo com isso, não.
Claro. Porque hoje nós temos leis para isso. Se o mundo espiritual tivesse de acordo com isso, não teria regido na Terra leis que distanciam, inclusive, o agressor da Uhum. casa. Né? Porque é Mas a ligado, gente. não é? Que não, nós não estamos interligados com a Não, ciência, com a medicina, com o direito, com as leis, nós estamos é. tudo interligado. Porque tudo tem uma Inclusive. influência, né, de sobrenatural Uhum. cá. Mas existe uma Né? lei Então, mais se tem uma profunda. influência, Existe uma lei mais profunda pode que é falar, o Felipe. amor, né? É o amor. Jesus disse assim: só faça ao outro o que você gostaria que fizessem a você. E deixe de fazer com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Isso aí é básico. Isso aí inclui todas as leis, todos os profetas, né? Como dizia Jesus. Então, se alguma Sim, lei, mesmo que esteja em vigor aqui, ela vai de encontro, quer dizer, ela bate de frente com o amor, ela está errada. Então, uma lei que diz para a mulher aguente firme a apanhar em casa porque é a vontade de Deus, ele quer que você continue casada. Isso aí é contra o amor próprio da mulher, então, ou do homem, porque pode ser que o homem esteja apanhando também. Até casais sim, sim. homoafetivos, hoje em dia, a gente não pode só pensar a família como marido e mulher, homem e mulher, porque existem É, casais de homens, sim, casais sim, de mulheres, e às vezes entre eles também existe esse sim, tipo de opressão, né? De violência e tudo mais. Então, qualquer relação, seja ela sim. entre pessoas, você tem que manter o amor próprio, você não pode esquecer de você por causa de uma lei, seja religiosa ou civil, né? Você tem que se preservar. Então, Eu é bom chamar acredito que atenção. eu acredito que a hora que entra a violência, entra o mundo espiritual da parte obsessora, assim, entra aquela Isso, coisa, porque todas as vezes pode que eu ser. pego o caso, eu sinto não só o peso material, mas eu sinto o peso espiritual. É um dia ruim para mim. É um dia que eu Isso, sinto é. muitas dores no corpo, dor de cabeça, é um dia que eu fico com o corpo muito Uhum, cansado. Tem alguma coisa além do que veio acontecer dentro daquela casa. O que veio. Às exato. vezes é por isso que os pastores ou padres ou a religião manda fazer orações, mas não é tão simples assim, porque não depende só do outro, né? Não depende só Uhum, de alguém que está ali sendo saco de pancada, né? Depende isso. da pessoa que está ali com. Pode que ela esteja mesmo debaixo de uma opressão, só que até ela descobrir isso ela pode não descobrir nunca. Uhum. E fazendo vítimas e vítimas e vítimas, E a gente está falando aqui, a gente falou dos evangélicos, a gente falou do católico, né? Porque tem mas eu já passar pela falei. vida sendo ruim. Uhum. Eu já falei com uma mulher espírita uma vez, e ela me contou que o marido dela havia morrido, mas que. Aí ela falou que tinha o nariz troncho. Ela disse: "Ó, tá vendo que eu tenho o nariz troncho?" Então, o que foi? Ela foi um murro do meu marido. Ele me batia. Eu digo: e você esperou ele morrer para se separar dele? Por que você não saiu antes? Eu disse, não, porque era meu karma. Meu karma era esse. Numa vida passada eu batia nele, então Ah, nessa ele tinha o direito de me bater. E eu tinha que aguentar. Eu digo, não, não existe isso também, não. Tem muito espírita que pensa assim, não, é meu karma e tal. Mas eu sei que isso pode não ser uma doutrina, mas é é um costume que muitos espíritas praticam, né? Se submeter ao karma. Quando a gente sabe que existe consequências de nossas ações nessa vida ou em outras, mas que a gente não tem que se submeter às consequências, a gente tem que revertê-las. A gente tem que mudar essas consequências em coisas boas. Diz, você fez coisas ruins e você voltou numa situação difícil, não é para ficar preso na situação difícil. Você tem que fazer por onde sair daquilo, né? Já nessa vida, não precisa esperar por outra. Então, nenhuma situação ruim ou opressora foi feita para você permanecer nela. tem que É o tentar que eu penso. evoluir, né? Porque quando eu atendo alguém que eu vejo que está nessa situação,
Eu vejo que a pessoa tem a vida espiritual dela bem rasa. Quando ela pensa nisso, que ela pensa que ela está ali, ela tem que aguentar, e ela está sendo subjugada por um opressor, um agressor, seja homem ou mulher, e ela fala, eu já ouvi pessoas que são extremamente estudadas, tem nível superior, fez pós-graduação, executivo de tal empresa, tal, está casada num casamento tal, oprimido, e falou, olha, eu entendo que eu preciso passar por isso. Isso aqui é algo que Jesus colocou na minha vida para passar por isso. Aí eu fico pensando, como tem sabedoria terrena e não tem entendimento espiritual. Por isso que uma coisa não casa com a outra, né? Aí você conversa com uma pessoa que ela não sabe falar o nome dela, ela chega e não sabe como assinar uma procuração e fala, faz o meu divórcio porque isso aqui não é de Deus. Porque eu estou passando aqui na mão dessa pessoa, ou desse irmão, ou afasta essa pessoa, interna essa pessoa no hospício, várias coisas a gente pega na advocacia, né? Isso aqui é uma coisa de algo ruim que veio para minha vida, e eu não aceito isso. Aí você vê que aquela pessoa que está lá, letrada, graduada, se aquilo não tem um pouco de sabedoria espiritual, e a outra que não tem praticamente nada disso, está elevadíssima, é uma alma velha, igual a gente fala. Isso, uma alma que já tem uma sabedoria que ela não precisa dos livros dessa terra para entender. Ela fala, eu vou sair disso aqui, porque isso aqui tá me atrapalhando. Eu já pedi internação compulsória de pessoas com problema mental dentro de casa, que mãe pediu, interna, porque isso aqui e eram pessoas simples, tá me afetando, eu vou enlouquecer junto. Precisa tratar lá para depois voltar. E pessoas que falam, não, eu não vou porque é demônio, porque é isso, porque eu vou tirar em casa sozinha, a outra acaba até fazendo coisa que às vezes não faria se tivesse um tratamento. Eu não estou aqui falando para ninguém internar ninguém, mas estou dizendo assim que tem que ter o ser humano precisa parar para pensar um pouco. As pessoas, elas não pensam, elas vão indo na massa. Sabe o que eu percebo? Porque é uma massa de gente correndo atrás de uma coisa, e ele consegue conduzir, parece... Tem uma música, acho que é do Zé Ramalho, que fala, vida de... É ele? Vida de gado, né? Povo marcado é Zé Ramalho. Quem que canta? É Zé Ramalho. Gente, pelo amor de Deus, eu fico pensando, eu falo, Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, né? Que ele já cantava isso lá atrás. Foi quando? Veio de quando isso aí? Isso é do século passado, né? Anos 80, eu acho. Então sempre foi, né? Sempre foi pois assim. É. Aí sempre eu fico falando, assim. Quando será que vai evoluir? Eu tenho a impressão quando será que nós vamos sair disso, de ter essa vida de gado, alguém ditando regra? Olha, eu acho que individualmente sempre houve pessoas que saíram desse círculo, né, vicioso. Há milhares de anos que pessoas individualmente saem desses círculos viciosos. Mas, como uma sociedade como um todo, eu acho que vai ter que mudar o planeta inteiro, talvez, porque a condição desse planeta leva a gente a permanecer nisso, né, como sociedade. E as mudanças são muito lentas. Talvez 5.000 anos seja muito pouco para a humanidade mudar coletivamente. Enquanto talvez 5.000 anos vividos em muitas vidas humanas, talvez se a gente levar em consideração a reencarnação, por exemplo, né? Uma pessoa vem e vive 5, 8, 10 vidas, talvez lá pela 10ª ele já se liberte, mas aquela 10ª vida vai corresponder talvez a 50, 60, 70 anos de vida ali, mas é só o restinho que falta para ele se libertar. Mas como planeta, aí o planeta é uma vida só, né? A sociedade, essa geração que Jesus falava, né? Enquanto não passar essa geração, quer dizer, essa geração é aquela civilização que é a nossa ainda, né? Começou há alguns milhares de anos, permanece, e talvez ela ainda vá durar muitos milhares de anos. E daqui que ela se liberte,
como sociedade, como um todo, pode ser 10 mil anos, 15 mil anos, ninguém sabe. Mas o tempo é muito mais extenso para mudar uma sociedade. No entanto, ela muda. Ela muda, a gente vê que ela muda, dá, às vezes, alguns saltos, né? Mas é muito lento. Agora, individualmente, todo mundo tem a chance de se libertar já nessa vida. Como aconteceu com você, um empurrãozinho na escada, às vezes, ajuda a gente a sair daquela caixa, né? Da prisão. Olha, João, já que eu falei em você, eu queria dizer o seguinte: casos como o seu, eu tenho visto ultimamente muitos. Pessoas que têm dons, assim, eu vou chamar de. Os espíritas chamam de. A pessoa é médium, os cristãos evangélicos dizem que a pessoa tem dons espirituais. Mas, na verdade, é o seguinte: a pessoa tem uma abertura para o mundo espiritual, de forma que ela muitas vezes é usada como meio de ação de terceiros para beneficiar outros. Como você, muitas vezes, já foi usada para curas, né? Curas físicas, inclusive, você mandou para mim alguns vídeos, fotografias, né? Relatos de pessoas que se beneficiaram através de você. Mas nesse caso você funciona como um intermédio, né? Por isso que chamam médium, os espíritas chamam de médium, né? Porque é como se fosse um aparelho, como uma televisão, por exemplo, que vem um sinal, a televisão capta e passa aquele sinal para o que está assistindo. Mas a televisão em si, ela só foi um meio de passagem. Não foi ela, né, que fez aparecer aquilo ali. Foi uma série de manipulações de enviar e trazer sinais, só que ela foi um aparelho que captou e passou aquela energia. E é o seu caso. Tem muita gente que é médium e que é capaz de promover coisas impressionantes, curas, revelações, profecias, mas não quer dizer que a pessoa esteja já numa situação de evolução confortável, perene e plena. Você está em processo, né, de transformação. Então, eu conheci já pessoas, né, eu já tive experiências com médicos que revelaram coisas incríveis sobre a minha vida, que eu nunca poderia dizer que ele está enganado, que era mentira, porque é fantástico o que foi dito ali. Mas que quando eu voltei para aquela pessoa para conversar, talvez com aquela intenção de não, eu não posso me largar dessa pessoa agora, porque essa pessoa é fantástica. Aí eu descubro que aquela pessoa também está em processo de evolução, ainda tem muita coisa, muito chão para andar e tudo mais. Então a gente tem que saber saber separar essas coisas, né? O dom que você tem, que é como se você fosse um espelho da energia divina, e o que você é. Então, eu vi várias pessoas assim, né, numa situação como a sua, que tem esses dons, mas que está em processo interno de transformação e de crescimento. Muitas vezes essas pessoas vêm de famílias complicadas, eu não sei ainda, eu não posso afirmar porquê, né? Mas é muito comum pessoas assim que o pai é alcoólatra, que a família é uma família, como se diz, desajustada, e que ela sai daquela família e se torna uma grande liderança espiritual no futuro, uma pessoa madura, com dons e tudo mais, mas ela teve que nascer naquela situação, ela teve que lutar para sair daquela situação, teve que sofrer muitas vezes para poder depois se encontrar lá pelo meio e lá no fim se realizar, né? Então, você tem essas características, veio de uma família difícil, muito sofrimento, também muito desafio, tem os dons. Agora, uma coisa que acompanha essas pessoas são os sinais de que ela não está só, de que existe
uma equipe espiritual que todos nós temos, mas essas pessoas parece que se torna explícito, né? Essa companhia, porque é necessário, elas vêm de uma situação muito complicada, de muita opressão, e se não houver aquele apoio visual, físico, ela não consegue superar. Então foi o caso de você ter passado por aquela experiência com aqueles 3 seres que brincaram com você, que lhe curaram de traumas de infância, e você na hora não entendeu, só veio entender depois, mas aquilo mostra que você não está só, né? Que você está sendo acompanhada de perto, porque você tem uma missão especial, entende? Não é à toa que você veio com os dons, não é à toa que você veio de uma situação opressora da infância e da adolescência, porque você precisava passar por aquele aperto para se tornar o que você é. Então eu tenho visto muita gente passar por isso. E quem sabe aqueles 3 seres que estavam voando ali ao lado do carro não são aqueles mesmos 3 seres que te apareceram ali para brincar com você, que te acompanham. Pode ser. Pode ser que você tenha 3 anjos da guarda, em vez de um. Nunca parei para pensar nisso aí. Mas eu preciso mesmo de isso aí faz toda a diferença, porque assim, a infância, adolescência e juventude foi bem difícil. Foi uma coisa para poucos, eu digo. Poucas pessoas suportariam tanta coisa. Eu sei que tem muita gente que passou muita coisa. Aquela moça acho que ela mora na Alemanha, não lembro, que falou que conversava Maria com o sapinho, Inês. a mãe deixava, ela Inês. viu. Isso, aquela lá, eu vi umas 15 vezes o relato dela e comecei a acompanhá-la no canal. Depois, eu acho que eu não está gravando ainda, eu estou um pouco sem tempo, mas o sofrimento dela, assim, eu falei assim, meu Deus, essa mulher conseguiu passar por tudo isso, eu consegui achar uma que sofreu um pouco mais que eu. Ela é um desses falei, casos. Ela é uma vencedora. Ela é um desses casos que veio de uma situação de pobreza muito grande, uma situação social, né? Que ela nasceu os pais delas eram cortadores de cana na zona da mata de Pernambuco e extremamente explorados e sem acesso à educação, à informação. Viveu uma vida muito difícil e se submeteu ainda a questões, problemas que não era de pai e mãe, mas que era familiar também muito difícil. E é uma dessas pessoas que tem um dom maravilhoso, tem uma missão maravilhosa, mas que teve que passar por aquilo na infância. É uma coisa que é difícil de explicar. Mas parece que é um processo assim. É como se eu me lembro de uma história de um homem que plantava, e as plantas dele eram muito bonitas, muito grandes, né? Ele conseguia fortalecer muito as árvores que ele plantava. Só que quando foram olhar de perto como é que ele fazia, ele plantava muitas árvores e não cuidava. Pelo contrário, normalmente quando a gente planta uma árvore, a gente bota uma aguinha ali, afofa o terreno em volta, mas ele não, ele plantava no terreno duro, deixava ali, ainda dava umas tapinhas assim na planta e deixava. A maioria morria, mas aquelas que conseguiam sobreviver, elas ficavam muito fortes e cresciam. Então, depois as pessoas viam apenas essas que tinham crescido, porque elas eram resistentes demais às agressões, né, do clima, até mesmo da falta de cuidado, mas elas cresceram fortes, porque elas tinham o DNA da resistência. É mais ou menos isso. Parece que os espíritos mais fortes, aqueles que têm missões mais importantes, eles têm que passar por um processo de ser prensado, espremido, para poder não ter facilidade na sua formação, porque senão ele fica frágil. Né? A impressão que dá é essa, eu não estou querendo afirmar, mas dá a impressão que é assim. Né? Vocês que têm esses dons e essas missões importantes, muitas vezes têm que passar uns apertos na formação básica para depois
se resgatar, mas é uma coisa assim, dolorosa, né? É difícil. Mas se Dói demais. Só quem passa que... É muito difícil você depois ter vontade de continuar aqui quando você passa por um momento desse, de plenitude de vida, você vê que um ambiente de outra dimensão é bem melhor do que esse, e você fala assim, vou ter que voltar para aquela casa. É uma confusão muito grande, porque você começa a se tornar um ser triste. E para essa tristeza ir embora, você começa a buscar no espiritual. Aí você começa a ler, vai se envolvendo com uma coisa, com outra, e no meio disso tem que tomar cuidado para não se perder. Mas, assim como disse a do sapinho, que eu sempre lembro dela. Inês, Maria Inês. Aquela mulher do sapinho, ela conversava com o sapinho. A Maria Inês, ela conversava com o sapinho. Eu converso com o Espírito de Deus. Eu fico falando do santo, eu falo, se tiver anjo aqui, fala comigo. A gente começa a achar um acalento na nossa alma, lá naquela dimensão que nós vimos coisas. Porque claro. Se você for procurar um acalento para a alma que é tão descompensada, tudo, você não consegue ficar aqui. É complicado demais. Fica tudo muito chato, muito triste, muito pesado. Uma palavra isso que você me deu ali na mensagem, quando eu falei com você, que me alegrou o dia, eu até... Sim. Na tua mensagem ali, você colocou, não leva tão a sério o que acontece nessa vida. Uhum. Você escreveu, lembra? Não leva tão a sério o que acontece nessa vida. Porque, na verdade, essa vida é passageira, a gente não é daqui, né? Aquilo foi uma coisa assim, que parece para você, você escreveu ali, mas mexeu com o meu dia. Me deixou o dia leve. Sim. Então, com certeza, teve uma iluminação por trás daquela palavra ali. Porque uma palavra dita que acalma o dia de alguém, você não falou sozinho. Teve uma inspiração por trás daquilo ali. Porque era o que eu precisava ouvir para eu ficar calma. Eu falei para você, eu falei, Paulo, eu sentei aqui onde eu tô, eu fiz uma oração no meu coração, falei bem que o Paulo, a minha oração, às vezes a pessoa vai achar, nossa, ela tá orando pro Paulo ligar, não é isso. É porque, assim, eu queria alguma coisa nova. Não é da cabeça que vem alguma coisa que melhora o dia do outro. Isso. Eu tenho usado muito em minha vida o seguinte, uma coisa que eu tenho aprendido. A gente não veio a essa vida para passear, a gente não veio aqui para se dar bem, a gente veio para enfrentar desafios. E é por isso que Jesus afirmou, vocês vão ter aflições no mundo, porque não é para ter outra coisa, é para ter aflição mesmo. A gente tem momentos bons, momentos de diversão, de prazer, de alegria, mas são momentos. No fundo do fundo, a gente enfrenta aqui desafios enormes, e o que eu tenho usado para mim, o que me consola e me faz continuar sem estar parando para me fazer de vítima, para reclamar da vida em muitas situações, é dizer, não, isso aí é um problema que eu tenho que enfrentar, ele existe para eu superar. E eu tenho que agradecer porque esse problema veio ao meu encontro e ele vai me ensinar o que eu tenho que aprender. Se eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade num relacionamento com uma pessoa ou qualquer coisa desse tipo, eu tenho que descobrir o porquê daquilo, eu tenho que encontrar um jeito de superar aquilo, e quando eu conseguir superar aquilo, eu vou me tornar uma pessoa melhor do que era antes, entende? Então, cada problema que existe, às vezes um problema crônico, um problema de saúde, por exemplo, a gente deve perguntar, o que é que esse problema tem a me ensinar? Por que ele surgiu na minha vida? Agradecer a ele porque ele apareceu, pedir forças para superar ele, e ter certeza que logo na frente você vai se sentir um ser humano melhor por ter vencido aquilo. Então a gente não deve fugir dos desafios, a gente não deve reclamar dos desafios, a gente não deve lamentar, não deve achar que é vítima, nada. Porque os problemas existem para serem superados. Porque quando a gente supera, a gente se torna um ser humano melhor. E a gente está se construindo.
Então, eles são matéria-prima para a nossa construção, os problemas, os desafios. Eu tenho enfrentado isso e quando eu me pego achando ruim alguma coisa, eu digo isso para mim mesmo. E aí eu já olho com outros olhos para aquela coisa e já supero, né? Tenho usado isso na prática, é uma forma de lidar com os desafios, uma forma positiva, né? É, durante esse ano, assim, eu queria muito ter ido. Não esse ano, o ano passado. Uhum. Eu queria ter ido para outra dimensão. Uhum. Porque quanto mais eu assistia, daí um dia você falou assim, olha, você não precisa querer ir embora, não. Você vê como que tudo está conectado, né? Eu estava Uhum. assistindo. Você pode entrar no canal da menina do sapo lá. Eu esqueço o nome dela, minha cabeça dá branco. Pode entrar no canal dela, que tem muita gente que ela tem muita experiência para contar, Uhum. viva aqui na Terra, muito bom de viver, então você viva bem e tal. Eu falei, é verdade. Eu falei, que esse negócio de eu estar querendo toda hora ir embora, embora, embora. Eu falei, deixa eu viver. Aí eu fui lá pro canal da Maria Inês. Eu falei, deixa eu ver. É o Esqueci. passado a limpo. Passado a limpo, passando. Passado a Passado limpo. a limpo. Aí eu fui ver as histórias. Eu fui ver as histórias. Eu falei, bom, o Paulo tem razão. Eu falei, esse negócio de estar querendo ir embora não é legal. Eu falei, cada um tem o seu momento, tudo. Porque é isso aí, quando você vive uma experiência sobrenatural muito profunda, e você compara, não tem como não comparar com as dores daqui e a alegria de lá. Se a sua Uhum. cabeça começa a dar um nó, mas ao mesmo tempo você tem É, que esperar para ir embora, né? Você tem que é, esperar o seu momento, porque senão também verdade. você está fazendo errado, você não vai ter paz, né? A paz não vai te Uhum. acompanhar. Isso aí já, você já abre uma janela também para entrar pensamento ruim, que também não é um pensamento de Deus, um pensamento Uhum. de espírito bom. Já é uma coisa ruim. Você está achando assim, eu vou embora e eu vou ter paz. Não vai ter. É. Se for na hora errada, Pior. não vai ter. Vai ser pior. Você É, vai voltar de novo para completar exatamente. aquela missão. Porque não tem missão que Exatamente. possa ficar pela metade. Você tem que completar. E a gente vê isso nas EQMs, né? É como se você tivesse Você, assinado um contrato. você foi um iluminado por Deus, porque aquele dia você falou assim muito claro, você é muito incisivo, assim. Você tem Uhum. um anjo, um guia, não sei o que é que sopra aí no teu ouvido, que fala isso. Tem uma pessoa ali atrás que você vai ajudar. Então, Uhum. assim, nessa multidão de gente que ouve você não sabe o tanto de gente que você ajuda, porque eu fui uma que só pensava bobagem, e você falou, não precisa querer ir embora, não. Você falou assim, do nada, vai lá, Uhum. tem a Maria Inês aí no Passada Limpo, tem muita Sim. gente aí que não saiu do corpo, está vivo, que tem uma Uhum. história de superação, tal. Porque falei, é É, verdade, vamos superar, né? é. Vamos ter força para superar, Uhum. Não, a né? pior Porque coisa é você partir para um projeto sabendo que é difícil, mas chega lá pelo meio você desistir dele simplesmente porque ele é difícil. Não é porque você não conseguiria, não. É porque, né, você perdeu a motivação, você acha que não vai conseguir, então você aborta aquilo ali. Quando você volta, a frustração se multiplica muito mais, a vergonha, a frustração, o arrependimento. Então, é melhor você ficar ali, terminar a sua missão, por mais difícil que ela seja, e você não está só, você tem o recurso de pedir forças na hora que você sentir, olha, estou fraco, não aguento mais, por favor, me dê força, senão eu vou desistir. Aí vem a força. O que você não pode é desistir. Você tem que. E tem mais, não existe nenhuma missão que seja impossível. Tem missões difíceis, impossível não. Você sempre tem um recurso que você pode recorrer e continuar, por mais difícil que seja. Ruim é desistir, ruim é abortar uma missão. Aí essa época, para você ter noção, eu parei bem em frente aqui, chama Avenida da Saudade, onde eu moro, porque é Avenida da Saudade, a avenida que tem o cemitério lá embaixo, né? Geralmente as avenidas da Saudade são as avenidas que têm o cemitério. Eu parei bem na porta lá e falei: Olha, Deus, eu tô cansada. Tá todo mundo aí descansando. Olha só que nível que eu tava quando eu comecei a assistir o programa. Deixa eu descansar também, porque aqui para é, mim já deu.
Aí eu comecei a ver e ouvir isso aí, aquilo foi... As pessoas, às vezes você está aí, fazendo esse programa, você nem imagina por que, que você começou esse canal, porque acha que É, foi para investigar algo. Você está salvando vidas, às vezes, que você é. nem sabe de quem. Uhum. E Deus, assim, está ali te protegendo com um anjo, com um ser de luz, com tanta coisa, É. porque você fala que eu tenho 3 anjos, você deve ter um exército aí cercando, Olha, cercando a é, tua casa. sempre que eu vou fazer uma entrevista, alguns minutos antes eu paro e me entrego nas mãos da equipe que realmente produz isso aqui. Não sou eu estou aqui como um avatar, né, um fantoche. Mas eu sei que tem uma equipe e sei que Deus tem um plano para isso. E então eu digo a ele: olha, estou aqui à disposição, me usa e vai lá na casa daquela pessoa que a gente vai entrevistar agora também. Vamos unir as equipes dela com a nossa e vamos fazer um bom trabalho aqui para atingir o máximo de pessoas no mundo inteiro, né? As pessoas que estão precisando ouvir. Então fala por nós, diz o que é que tem que ser dito. E eu não planejo nada, eu não anoto aqui, vou falar hoje sobre tal tema, não. É o que vem na hora. Muitas vezes vem um insight que eu não tinha nem imaginado, que eu descubro coisas através daquilo que eu digo. Eu digo, poxa, isso que eu disse é uma coisa interessante. Então, é como você diz, né? Eu não estou aqui planejando nada, não estou aqui com projeto nenhum, eu não tenho E projeto quem está nenhum. com você está usando a sua voz para salvar vidas. Vidas como Exatamente. a minha, que estava ali para baixo do fundo do poço. E do nada veio esse canal e eu falei assim, gente, eu tô viciada no canal. Eu ouço o canal todo dia antes de dormir. Meu filho, mãe, que tanto que você escuta esse homem falar? Eu falei, deixa, me deixa. Aí eu comecei a colocar É, o fone de ouvido, né? Porque eu ouço fazendo comida, eu ouço quando dou uma pausa na advocacia, eu ouço os relatos, porque são muito edificantes. E as coisas que você fala também arranca uma angústia que a gente tem. é, Você tem, eu não sei se você já viveu essas experiências, mas se você não viveu isso de EQM, essas coisas, você tem o dom de tirar a angústia da pessoa que já não quer mais ficar aqui porque viveu, foi para lá e achou tão bom, e aqui já tá um saco, já está achando é que está tudo verdade. ruim. E aí vem você, do nada, aparece todo simples, humilde, de coração, porque é gostoso conversar. Parece que a gente conhece você de outras vidas, de outro tempo. É, Parece que você é aquele amigo que vem tomar café na casa da gente. Não parece exatamente. que você está aí do outro lado, parece que você está aqui tomando um É. café, comendo uma bolacha, comendo um Uhum. biscoito. Parece que você está recebendo em casa, gente, assim, na tua É. casa. Até quando eu falei com você no telefone, eu ouvi uns passarinhos cantando. Eu falei, será que é da casa dele? Será que é? Tem uns passarinhos aqui. Eu É, moro na frente de um parque ecológico, né? Então é, tem uns, até aqueles que a gente observa, tem um casal de gaviões que dorme em cima de um poste, aqui bem na frente da minha casa, todos os dias. Ele tem hora para chegar e hora para sair. E a gente, eu e minha esposa, a gente todo dia observa eles chegarem, observa eles saírem, vê se eles estão lá. Se não tiverem, a gente fica preocupado, onde será que eles estão? Mas olha, existe isso aqui. você está assim, no nível. Acho que você é uma alma velha já, Paulo. É provável. Acho que você já é uma alma velha a ajudar. Porque Deus sabe quem ele coloca assim, Uhum. para ajudar as pessoas que. Mas é isso, Daniela. Eu acho que você, inclusive, está com mais energia agora do que quando a gente começou a conversar há 3 horas atrás. Você está mais rosada, mais iluminada, está com mais aparência de estar mais revigorada. Eu espero que tenha sido bom É, realmente para você, essa nossa conversa. sim, com certeza. Foi. Né, Paulo? Eu ouço todo dia. É o que tem, é o que me sustentou aí esse tempo todo. Eu sou uma prova assim de um cuidado de Deus, de algo que saiu da igreja, porque eu não queria mais ouvir nada sobre igreja. Eu queria algo, falei com Deus, eu quero algo
que prenda. Você não é um pastor, você não é um padre, você não é um pai de santo, você não é um obreiro, você é o Paulo. Indo e Exatamente. expandindo a nossa consciência através de relatos de pessoas comuns do dia a dia É. e que Uhum. está recebendo uma iluminação para falar coisas que a gente precisa ouvir. Então isso é muito bom porque assim, ninguém está dentro de uma gaiola que a gente vem aqui porque a gente quer e porque a gente quer entre aspas, né? Eu tenho certeza que a gente é conduzido até aqui, É até esse guiado, canal. é. A gente é conduzido até aqui. É conduzido até aqui porque você é um ser de Deus, falando de Deus sem cobrar por isso, sem exigir nada de ninguém, entregando aquilo que te entregam, as pessoas entregando aquilo que elas passaram, que muitos Uhum. relatos edificam muito a gente, que Uhum. são ditos aí, e através da sua vida tudo isso aconteceu. Então você foi escolhido. Na verdade, eu só tenho um dom que eu percebo, assim, é o dom de interpretar as histórias, os relatos que as pessoas trazem. Então, a matéria-prima do nosso canal é o relato de vocês, certo? O que eu faço é pegar aquilo e esmiuçar, talvez tirar dali um insight, alguma coisa, lançar luz sobre um determinado ponto. Eu trabalho aquilo como uma matéria-prima, mas a matéria-prima é o relato, a experiência de vocês. Minha cachorrinha. Chegou alguém, ela Pode late. falar, Então, Paulo. é isso que eu estava dizendo, assim, se isso aqui fosse uma padaria, vocês seriam a massa, eu só sou aquele que manipula essa massa, dá forma, bota no forno, tira. Sem essa matéria-prima eu não faria nada, né? Eu só tenho a função, essa função aqui. E, e sou muito feliz por isso, né? Realmente eu fico muito agradecido de poder participar dessa forma, né? Mas realmente o que mantém o canal são os relatos de vocês. Se não fosse isso, o canal não existiria, né? Mas eu quero te agradecer, né, por essa conversa que a gente teve e quero perguntar se você, sim, antes ainda de me despedir, tem uma coisa para te dizer, é que você claramente tem o dom da palavra, você tem o dom da comunicação, né? E tanto que você, na igreja, fazia um trabalho de liderança muito bonito, muito forte. E eu acho que você não tem que abandonar essa sua função, não. Você pode não ser uma pastora, se não quiser ser uma pastora numa igreja, porque a igreja sempre engessa, né? Mas num ambiente livre, como a internet, por exemplo, se você colocar um canal e começar a fazer seus relatos, suas experiências, e ensinar o que você está aprendendo para as pessoas, sem estar amarrada por dogmas, você vai conseguir ainda fazer um grande trabalho, porque você tem muito tempo pela frente, né? E você tem esse dom. Amém. Então, você é uma liderança. Você vai ajudar muita gente. Você tem o dom de cura não só pela Amém. palavra, mas pela imposição das mãos, pela fé, pelo amor. Vá em frente, faça esse trabalho, porque tem muita gente precisando de você. Agora, como você vai fazer isso? Você vai receber sinais, né? Você vai receber sinais e faça assim o assado. Mas você tem o dom, você tem que colocar isso a serviço e da melhor forma possível, que é de coração, de amor, né? De sinceridade. Não é querendo manipular as mentes em proveito próprio, como muita gente faz por aí Não, afora. nunca. Eu sempre falei com Deus, assim, desde quando Deus começou a falar comigo, né, que curaria enfermos através das minhas mãos, e eu comecei a receber essas mensagens, eu sempre falei, me dá uma profissão na Terra para eu viver disso, para justamente não ter que manipular ninguém, Exatamente. porque o que é dado de graça dai, né? Uhum. Então É isso não mais tem preço, né? confortável. É mais É, confortável quando você tem o seu sustento do seu sim, trabalho do mundo e de graça você pode fazer um trabalho espiritual desse. sim. É muito melhor, quando você não precisa viver dele, né? Não precisa Quando, cobrar por quando eu ele. comecei a receber essas mensagens, eu comecei já a pedir uma profissão.
Já falei, Senhor, então envia para mim uma forma de eu não depender disso, porque eu não conseguiria misturar essas estações, a oração e colocar o número lá do, eu vou fazer uma oração agora, o meu Pix está aqui na tela, aqui fixado. Eu nunca fiz isso nas minhas lives, nunca ruim, né? teve. É É chato muito isso. triste isso, eu acho. Eu acho assim, que se a pessoa quiser fazer uma oferta de amor, ela vai sentir. O Espírito vai falar para ela, vai lá e oferte em tal lugar, faça tal coisa para tal pessoa. A pessoa sente, ela não tem descanso enquanto ela não faz aquilo, quando realmente a vontade de Deus aquilo. Então, assim, nunca nas minhas lives de cura que você viu aí, os testemunhos, os relatos, teve número de Pix. Eu nunca aceitei isso, vinculado a isso, a oração. Sim. E a cura divina, porque quem cura não sou eu, é aquilo que você falou, é só um instrumento que passa, né? Como cobrar por isso, se não é meu? A menos que você precise disso para viver, digamos, você deixou todas as suas fontes de renda, você só vive para isso, você é uma sacerdotisa e precisa sobreviver, é justo que, não que você cobre, mas é justo que as pessoas compreendam isso e ajudem. Agora, e até para sustentar o seu trabalho, sustentar a sua... Mas o ideal, o mais confortável, né, é que você tenha uma profissão à parte para se sustentar e isso aí você faça de graça, como era o caso de, por exemplo, Chico Xavier era um funcionário público, né? São Paulo fazia tendas, né? Porque as pessoas agora após, né, o que ocorreu aí no mundo, não sei se pode falar a palavra, mas tudo que ocorreu, as pessoas empobreceram muito monetariamente, né? Sim. E elas precisam de uma palavra, elas precisam de uma cura, elas precisam de um abraço, de alguém, de um Paulo na vida que se levanta sem intenção de nada, só de ajudar. De uma cura que ela está ali na internet, está vendo, porque se você relacionar isso hoje, no mundo que nós estamos vivendo, a situação que está o nosso país e as pessoas pobres, realmente pobres, que estão lutando para comer, ela vai se sentir muito constrangida. Quando você falar, olha, eu vou fazer uma oração agora, o número do meu Pix está aqui, eu acho que a pessoa, ela até sai da live, porque ela fala, eu não sou digna dessa oração, porque eu não vou ter como contribuir. Então, assim, por isso que eu não quis misturar, sabe, Paulo? Assim, é lógico que isso não precisa ser uma mente engessada, tem várias pessoas que pensam diferente, isso é o meu pensamento, porque, assim, a humanidade está sofrendo do empobrecimento, o Brasil está difícil demais. As pessoas, elas estão lutando para comer, para ter uma refeição na mesa. E isso é muito triste. Né? Eles estão sobrevivendo, não estão vivendo. E quando você vai falar de mundo espiritual, a pessoa está aberta, às vezes ela vai tirar daquilo que é para dar para um filho, um chocolate que o filho está com vontade de comer, um iogurte que ele está com vontade de tomar, para colocar ali numa live que ela está assistindo, para ela receber uma oração, para a vida dela mudar. Então eu fico com muita... Minha alma não aguenta isso, Deus sabe. Então, tem gente que é preparado para tudo. Eu não fui preparada para isso. Não sei um dia lá na frente se eu vou viver disso, mas assim, eu não fui preparada para isso. Mas eu quero, inclusive, que você deixe aí um contato seu, nem que seja do Instagram, para as pessoas que precisarem de uma boa advogada possam procurar você. Vendo na descrição do vídeo o seu contato, não só para você ter pessoas que possam lhe procurar por uma ajuda espiritual, uma ajuda de cura física, você tem esse dom, e também pessoas que estejam com problemas aí jurídicos, que precisem de uma boa advogada, tenho certeza que você pode ajudar. Então, mande para mim o seu Instagram ou e-mail, alguma coisa que você queira deixar como contato, porque com certeza vai ter gente lhe procurando. Aí eu vou botar na descrição do vídeo, tá certo? Sim, eu mando sim. Eu mando no WhatsApp. Certo. Quero agradecer, Paulo. Você vai fazer mais alguma pergunta? Olha, eu acho que das coisas mais importantes eu já falei, né? Já falamos. Eu acho que já tem. Se você quiser ainda falar alguma coisa que não foi falado, deixar alguma mensagem, fique à vontade.
Para mim tá tranquilo, assim, eu tenho muita coisa. Então, assim, um dia, outro dia, a gente marca outra coisa, porque são muitas experiências, né, desde criança. Certo. Mas eu quero deixar uma mensagem aqui para quem está desanimado, depressivo, que é um momento de pandemia, de depressão. Nós falamos de muitas doenças, né? Só que hoje as pessoas estão doentes da alma. Muitas pessoas que vão ver esse vídeo, elas estão em casa pensando em muitas coisas. E coisas que a depressão traz, e que é maior do que a pessoa falar, levanta daí, tenha ânimo, a vida não é assim, você tem tudo, de tudo, você tem isso, você tem emprego, é maior do que isso. É bem maior do que alguém que nunca experimentou possa imaginar. Falar, ó, vai dar certo, a pessoa, não é isso que ela quer ouvir. Ela sabe que ela já experimentou todos esses conselhos, e não é esse conselho que vai fazer ela levantar dali. Vai para uma igreja, você está sem fé, vai procurar um psiquiatra. Tudo isso ela já fez, às vezes, e nada resolveu, a angústia continua. Mas eu quero dizer para alguém que está assim, que eu sou uma pessoa que já passei por tudo isso, e assim, eu cheguei lá no fundo. Não foi do poço, assim, com água, foi da lama. Eu falo que eu até vi um negocinho no Instagram, bate no fundo do poço, aproveita e faz um skincare, levanta, toma uma água, que você não é dessas. Sai do fundo do poço. Então, assim, você está olhando para uma pessoa aqui, se você tiver assim, quem está ouvindo isso, que já foi lá no fundo, já parou lá na porta de um lugar que eu falei agora, do cemitério, já pediu para Deus o descanso, mas que tudo passa, e que esse canal veio na minha vida como uma ressurreição de alma, porque eu estava com o corpo vivo, mas a alma estava muito abatida, e quando a nossa alma está muito abatida, o desânimo bate muito pesado. Isso aqui, ó, desanimado, acaba com a força do corpo. Então, assim, eu não vou te dar conselho para você não ficar desanimado, eu só vou te dizer que tudo passa. E que se passou na minha vida, você que está aí, vai passar na sua vida também. Você pode ter certeza que um dia você vai aqui, como eu escrevi esse e-mail para o Paulo, de repente vai ser a sua vez de escrever e falar, olha, passou. Passou. Porque eu tenho certeza que vai passar. Porque eu tinha certeza que na minha vida era o fim, era o ponto final. Porque tem momento na vida da gente que parece um labirinto que não tem saída. Você olha de um lado, olha do outro, parece que não tem saída. Mas alguma coisa espiritual vem, e vem como aquele sol do meio-dia, que ilumina, e começa a clarear, e começa a te mostrar caminhos que você nunca imaginou conseguir enxergar. E você vai se levantando, e devagarinho você vai se... E daqui a pouco você está igual eu dançando. Porque eu não estava aguentando nem andar, já estou dançando. E é isso para você que eu desejo, que está aí desse jeito. E para quem está feliz, muito mais felicidade, muito mais alegria, muito mais expansão de consciência. E para você e para tua família, Paulo, toda a bênção de Deus e sorte de bênção. Amém, amém. Que os pais, que os seres de luz te iluminem cada dia mais, que se ajude 1 milhão de pessoas em breve. Amém. Obrigado, assim seja, né, para você, para nós todos, para quem está nos escutando. E aquilo que você falou é verdade, a gente se conheceu recentemente, eu estou te vendo assim, conversando pela primeira vez com você, e já sinto um amor grande por você, Amém. Um desejo de que tudo dê certo na sua vida, que você brilhe, tá? Se precisar de mim para qualquer coisa aí, quiser montar um canal, ou qualquer ideia que você esteja e que a gente possa ajudar com algum apoio, qualquer coisa, você pode contar, tá bom? Amém. Muito obrigada. Deus abençoe. Obrigado Também, eu também. estou aqui à disposição. Se precisar de alguma coisa, tem meu contato. Eu vou te mandar o meu Instagram para você colocar daí na descrição do Certo. vídeo, tá? Tá ótimo. Obrigada. Obrigado. Fica na paz. Um abraço aí para o seu filho e para o seu cachorrinho aí. Tá bom, obrigada. Beijão para ele também. Para sua família também. Fique com Deus. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.